O desdobramento espiritual, também chamado de projeção astral ou emancipação da alma, é um fenômeno profundo e relevante no espiritismo, detalhado nas obras de Allan Kardec. Para compreender esse conceito com clareza, é necessário entender como o espiritismo vê a relação entre o espírito e o corpo físico, a natureza do espírito e do corpo. Na doutrina espírita, o ser humano é composto de 3 partes principais: corpo físico, o veículo material que permite a interação com o mundo terreno; espírito, a essência imortal, que carrega a identidade e a inteligência do indivíduo; perispírito, o envoltório semimaterial que une o espírito ao corpo físico, servindo como intermediário entre os dois. O perispírito tem propriedades fluídicas e é essencial no processo do desdobramento. O desdobramento espiritual ocorre quando o espírito se afasta temporariamente do corpo físico, permanecendo ligado a ele por meio do cordão fluídico, uma espécie de elo energético que assegura a volta ao corpo. Essa separação pode ser parcial ou quase total, dependendo do nível de emancipação alcançado, mas sem jamais cortar o laço vital, que seria a morte física. Diferenças entre desdobramento e desencarnação. É importante não confundir o desdobramento com a morte. No desdobramento, a ligação entre o corpo e o espírito permanece intacta e o retorno ao corpo é sempre possível. Na desencarnação, essa ligação é rompida de forma definitiva, resultando na separação permanente do espírito do corpo físico. Tipos de desdobramento. Existem diferentes formas de desdobramento, que podem variar quanto à consciência do espírito durante o fenômeno, a vontade de se desprender e a finalidade dessa experiência. Desdobramento durante o sono. Esse é o tipo mais comum de desdobramento espiritual e ocorre naturalmente com todos os seres humanos. Durante o sono, o corpo físico entra em estado de repouso, mas o espírito permanece ativo. Kardec explica em O Livro dos Espíritos que, ao dormir, o espírito se emancipa e pode viajar para diferentes lugares, encontrar-se com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e até realizar tarefas úteis no plano espiritual. Esse desdobramento é geralmente inconsciente para a pessoa. Os sonhos, segundo o Espiritismo, muitas vezes são reminiscências das experiências vividas pelo espírito durante o desdobramento, embora muitas vezes distorcidas pela mente ao acordar. Os sonhos confusos e sem sentido podem ser lembranças fragmentadas dessas jornadas, enquanto os sonhos mais vívidos e lúcidos podem ser uma lembrança mais clara de experiências reais no plano espiritual. Desdobramento consciente. Esse tipo de desdobramento é mais raro e ocorre quando o indivíduo tem a capacidade de conduzir conscientemente a separação entre o espírito e o corpo. Kardec afirma que médiuns experientes ou pessoas com maior desenvolvimento espiritual podem aprender a controlar o desdobramento, mantendo a consciência durante a experiência extracorpórea. No entanto, o Espiritismo recomenda prudência, pois essa prática exige maturidade espiritual e preparo moral para evitar interações perigosas com espíritos de baixa vibração. Desdobramento induzido. Em algumas situações, o desdobramento pode ser induzido por espíritos superiores, com o objetivo de realizar trabalhos importantes no plano espiritual. Esses trabalhos podem incluir o auxílio a desencarnados, participação em reuniões de ensino ou socorro a encarnados que necessitam de ajuda espiritual. Nesse caso, o desdobramento ocorre como parte de uma missão temporária do espírito, que age sob a orientação de mentores espirituais. O propósito do desdobramento. Segundo Kardec, o desdobramento tem um propósito educativo e evolutivo. Quando o espírito se emancipa, ele pode obter ensinamentos diretos de espíritos mais elevados, ajudando no seu progresso moral e intelectual. Além disso, o desdobramento permite que o espírito compreenda melhor a realidade do mundo espiritual, rompendo parcialmente as limitações impostas pela encarnação física. O desdobramento também serve para ajudar na cura espiritual.
Espíritos elevados podem conduzir o espírito de uma pessoa desdobrada a postos de socorro no plano espiritual, onde ela pode receber tratamentos energéticos que refletem em seu corpo físico. Isso é especialmente observado em médiuns e trabalhadores espirituais que realizam tarefas de cura. Perigos e cuidados. Embora o desdobramento possa ser uma experiência enriquecedora, o Espiritismo alerta sobre perigos potenciais. Espíritos desencarnados de vibração inferior podem tentar influenciar ou perturbar o espírito desdobrado, especialmente se este não possuir a proteção necessária ou estiver desdobrado de forma imprudente. Por essa razão, Kardec sugere que qualquer tentativa deliberada de desdobramento seja feita com grande cautela, sempre sob orientação espiritual adequada e com uma conduta moral elevada. O equilíbrio mental, a serenidade e a vigilância moral são essenciais para quem busca praticar o desdobramento consciente. Além disso, o desdobramento nunca deve ser feito com fins egoístas ou levianos, mas sim como uma forma de auxiliar no progresso espiritual, tanto pessoal quanto dos outros. Relação com a mediunidade. O desdobramento espiritual está intimamente ligado à mediunidade, pois muitos médiuns utilizam o desdobramento para realizar tarefas no plano espiritual. Durante reuniões mediúnicas, alguns médiuns podem ser levados em desdobramento para outros locais, a fim de ajudar no socorro a espíritos em sofrimento, ou para participar de reuniões de aprendizado com mentores espirituais. Esses médiuns, enquanto desdobrados, muitas vezes mantêm alguma forma de comunicação com o corpo físico, o que lhes permite narrar o que estão vivenciando. Isso é particularmente útil em sessões de desobsessão, onde médiuns são auxiliados por espíritos superiores a fim de colaborar na libertação de espíritos obsessores. Conclusão. O desdobramento espiritual, como descrito por Allan Kardec, é uma experiência que evidencia a natureza dual do ser humano. Um espírito imortal temporariamente ligado a um corpo físico. Essa emancipação da alma permite ao espírito conhecer dimensões superiores, aprender, ajudar outros espíritos e progredir moralmente. Embora seja uma capacidade natural do espírito, é necessário discernimento, preparo espiritual e prudência para lidar com essa experiência de forma segura e produtiva. Através do desdobramento, o indivíduo pode ampliar sua percepção da vida, entender melhor a realidade espiritual que nos cerca e acelerar seu processo evolutivo, contribuindo tanto para o seu bem quanto para o bem coletivo no caminho da evolução espiritual. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!